O SketchUp é uma das melhores escolhas para quem trabalha com comunicação visual, e os motivos são bem simples. Ele foi criado no ano de 2000 pela At Last Software e o público gostou tanto a ponto de chamar a atenção da Google, que comprou a empresa em março de 2006. Hoje, o programa é distribuído pela Trimble, que adquiriu o SketchUp em junho de 2012 e vem mantendo os principais pontos fortes do programa: leveza, facilidade e precisão técnica. Assim que você inicia o programa, essa página inicial te permite abrir arquivos recentes ou iniciar um novo arquivo a partir de algum modelo. Eu particularmente gosto desse modelo aqui de arquitetura em centímetros, tanto é que eu vou marcar esse coraçãozinho nele para ser o meu estilo padrão e vou clicar nele para iniciar um novo projeto. Iniciado o novo arquivo, você vai se deparar com um projeto em branco, um modelo de escala humana e os eixos do seu desenho, X, Y e Z. Eu vou povoar um pouco essa cena só para a gente começar falando da nossa ferramenta de seleção. Clicando com a ferramenta de seleção em um objeto simples, você vai selecionar ou uma aresta ou uma face. Isso vai ficar indicado com alguma sobreposição nesse tom azulado, então se eu selecionar essa aresta, ela vai ficar azulada, e se eu selecionar essa face, ela vai ficar azulada também. Se eu der 2 cliques nessa face, ele vai selecionar a face e as arestas que estão tocando ela. Da mesma forma, se eu der 2 cliques nessa aresta, ela vai selecionar a aresta e as faces que estão tocando nela. E se eu der 3 cliques, ele vai selecionar tudo que estiver conectado, tanto a essas faces quanto a essas arestas. Se eu clicar fora, vai remover a seleção. É uma forma fácil de você identificar. Esses outros objetos aqui estão como grupos, e os grupos são fáceis de identificar, porque ao invés de eles mostrarem o contorno exato do objeto, geralmente eles são mostrados com essa caixa de colisão. Ao passo de que no momento que você seleciona alguma face ou alguma aresta simples, ele não mostra nenhuma caixa de colisão. Outro parâmetro interessante da ferramenta de seleção é que se você clicar, segurar e arrastar para a direita, a sua caixa de seleção ela vai ficar contínua. E se você clicar, segurar e arrastar para a esquerda, a sua caixa de seleção vai ficar pontilhada. Isso muda muita coisa, porque no momento que você usa a ferramenta de seleção dessa forma aqui, arrastando para a direita, ele vai selecionar tudo que estiver dentro dessa caixa de seleção. Então, se eu arrasto para a direita, ele vai selecionar somente o que estiver dentro dessa caixa. Já se eu selecionar arrastando para a esquerda, ele vai selecionar tudo que essa caixa de seleção encostar. Então, mesmo que essas arestas aqui não fossem totalmente cobertas pela caixa de seleção, acabou selecionando elas e as faces correspondentes. Ao mesmo passo que se eu fizer essa seleção aqui para a esquerda, ele vai selecionar as faces, as arestas e tudo que essa caixa de seleção pontilhada encostar. Vamos olhar por outro ângulo para entender sobre a navegação pelo modelo. Utilizando o scroll do seu mouse e rolando para cima ou para baixo, você vai aumentar ou diminuir o zoom. Se você clicar com o botão do meio, você vai girar a sua câmera, você está ativando o modo orbital. Você pode até observar como o ícone da sua ferramenta muda também, então você vai estar girando a sua câmera. Do mesmo modo, se você segurar a tecla Shift e clicar com o botão do meio, você vai estar ativando o modo panorâmico, ou seja, você vai estar arrastando o seu campo de visão. Então, utilizando o scroll do mouse para cima, você vai estar aumentando o zoom. Para baixo você vai estar diminuindo o zoom, segurando o Shift e clicando, você vai estar arrastando a sua câmera, e somente clicando com o botão do meio você vai estar girando a sua câmera. Outro parâmetro interessante na questão do zoom é que ele vai estar sempre apontando para o local onde o seu mouse está. Então, se meu mouse está apontando para cá, meu zoom vai ocorrer naquela região. Já se meu mouse estiver posicionado aqui, o zoom vai ocorrer nessa região. Da mesma forma, na questão da panorâmica, se eu girar a partir desse ponto, ele vai usar esse ponto aqui como referência. E se eu girar a partir desse ponto, ele vai tentar usar esse ponto aqui de referência. Clicando com o botão direito em qualquer área fora aqui do seu desenho, por exemplo aqui, ou aqui, ou aqui, você pode ativar ou desativar barras de ferramentas. Vamos ativar essa daqui, conjunto grande de ferramentas que contém a maior parte das ferramentas que nós vamos utilizar. Essa daqui você pode puxar para desencaixar essa barra de primeiros passos e fechar ela. Vamos posicionar esse conjunto grande de ferramentas aqui. Neste conjunto nós temos várias ferramentas de desenho, mas eu posso te assegurar que em 99% dos casos nós vamos utilizar apenas 4. Linha, retângulo, círculo e arco. Um comportamento interessante do SketchUp é que você não precisa clicar e arrastar para criar a sua forma. Eu vou pegar, por exemplo, aqui a ferramenta de retângulo, que você também pode acessar pelo atalho R.
Você não precisa clicar, segurar, arrastar e soltar para criar o retângulo. Você pode simplesmente clicar uma vez, movimentar o seu mouse livremente e depois clicar para confirmar a criação da sua forma. A mesma coisa com a ferramenta de linha, você não precisa ficar arrastando, você só precisa dar um clique em algum ponto, clica, mais um ponto, clica, mais um ponto e vai desenhando até ele fechar em alguma face, ou então se você quiser interromper o desenho em algum momento, você troca de ferramenta ou aperta ESC, que ele vai interromper a criação da sua linha. A ferramenta de mover, pelo atalho M, vai mover tudo que tiver selecionado. Então eu clico, movimento e dou mais um clique para confirmar. Eu posso mover arestas também, não somente faces. Em alguns casos eu também posso mover pontos no meu desenho. Claro que eu também posso voltar aqui com a minha ferramenta de seleção, selecionar várias faces, ou então dar 3 cliques para selecionar tudo, venho aqui com a ferramenta de mover e movimento toda a minha geometria aqui. E se eu já tiver finalizado algum desenho, ou se eu não quiser precisar desse trabalho todo para selecionar tudo, eu simplesmente clico com o botão direito e venho aqui em criar grupo. E então toda vez que eu vier com a ferramenta de mover nesse objeto, ele vai mover tudo que está agrupado. Para voltar com a ferramenta de seleção, aperto barra de espaço. E se eu quiser entrar na edição desse grupo, dou 2 cliques. E aí eu posso voltar a editar isso aqui. Você pode reparar como todo o resto do desenho ficou fora de foco, justamente para mostrar que eu estou na edição desse grupo aqui. Feita qualquer edição que eu quiser, aperto ESC e eu volto aqui para minha tela inicial. Você pode ver como tudo voltou a ficar dentro do mesmo plano de foco. Mais um detalhe sobre a questão do zoom é que em alguns casos você vai acabar entrando na geometria ou então vai acabar se perdendo um pouco quando estiver movimentando. É super comum isso. Então, se isso acontecer, você pode clicar nesse ícone para desfazer a última câmera que você usou. Como também a qualquer momento você pode dar o comando Shift Z, que ele vai enquadrar todo o seu desenho. Dependendo do zoom que tiver, apertou Shift Z, ele vai enquadrar tudo que estiver desenhado. No SketchUp nós também temos atalhos para fazer movimentações específicas em eixos específicos. Por exemplo, aqui com a ferramenta de mover, eu posso movimentar essa minha forma em um eixo que eu quiser. Eu estou movendo ela aqui livremente para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Mas se eu quiser travar o movimento dele, eu posso apertar a seta para a direita, que aí ele vai travar no eixo vermelho, que é o eixo X, então ele vai para a esquerda e para a direita. Se eu apertar a seta para a esquerda, ele vai modificar para o eixo Y, que é o eixo verde, então ele vai se movimentar para frente e para trás. Pode ver que independente de onde eu estiver posicionando o mouse, ele só vai para frente e para trás. E se eu apertar a seta direcional para cima, ele vai mover no eixo azul, então ele vai somente para cima ou para baixo. Nós vamos utilizar bastante essa combinação aqui de teclas. Seta para a direita, eixo vermelho, seta para a esquerda, eixo verde, seta para cima, eixo azul. Isso aqui você vai ver, por exemplo, na ferramenta de rotar, que você vai rotacionar e girar objetos. Por exemplo, nesse objeto aqui, como ele tem várias faces, eu posso pegar algum ponto de referência aqui e girar ele diagonalmente. Mas se não for o meu objetivo, se eu quiser que ele gire somente em algum eixo específico, eu posso, por exemplo, definir o eixo azul com a seta para cima. Então, qualquer ponto de referência que eu pegar aqui vai fazer com que ele gire no eixo azul. Se eu quiser que ele rode no eixo verde, então seta para a esquerda. Se eu quiser que ele rode no eixo vermelho, seta para a direita. E claro, eu deveria ter mostrado o funcionamento real dessa ferramenta de rotacionar. Vou selecionar esse objeto e selecionar novamente aqui a minha ferramenta de rotacionar. Ela funciona com você definindo um eixo e em seguida definindo um ponto de referência. Você vai dar 2 cliques. Um para definir o eixo e o segundo clique para pegar algum ponto de referência. E depois é que você vai poder girar a sua peça. Perceba na barra de medidas, ali no canto, que eu tenho o ângulo rolando.
E eu posso definir o ângulo que eu quiser aqui simplesmente digitando sem nenhum protocolo. Por exemplo, se eu quiser que ele gire em 45 graus, eu digito 45 a qualquer momento e aperto Enter e ele já faz a modificação aqui na minha rotação. Essa ferramenta aqui, a Empurra e Push, é a que faz a extrusão das faces para dar volume a elas. Por exemplo, eu vou criar um retângulo aqui e se eu quiser dar um volume dele aqui para cima, eu venho com a minha ferramenta Empurra e Push, clico uma vez e trago para cima e clico para confirmar. Se eu quiser movimentar esse tamanho aqui, clico nessa face, movimento e clico para confirmar. Eu particularmente gosto de chamar essa ferramenta de Push e Empurre porque o atalho dela é a tecla P, então é fácil de você memorizar ela. A Push e Empurre vai ser pelo atalho P. E aí você vai ter essa movimentação bem tranquila. Dá para criar recortes com ela, por exemplo. Se eu fizer isso daqui, essa linha, venho com a Push e Empurre, trago ela para cá, pego isso daqui, movimento também, e vou fazendo aqui a extrusão conforme eu achar melhor. Posso pegar um arco também e fazer a mesma extrusão. Se eu chegar em algum limite da geometria, você pode ver como ele fica todo bugado aqui, mostrando essas faces uma contra a outra. No momento que você clica, é porque uma face tocou a outra e você acabou gerando um furo. E a Push e Empurra ela não opera em superfícies curvas, ela só vai funcionar em superfícies planas. Então, mais um ponto de atenção quando você for trabalhar com a extrusão de objetos aqui no SketchUp. A ferramenta Siga-me pode não ser muito utilizada, mas ela tem os seus méritos. Para mostrar um funcionamento dela, por exemplo, eu vou criar um arco e colocar esse polígono aqui no eixo verde. Se eu selecionar esse polígono e vier aqui com a ferramenta de Siga-me, eu vou poder usar essa linha como referência para a minha extrusão. Ela é uma forma bem interessante de fazer extrusões curvas e outras situações bem bacanas. Uma ferramenta que nós vamos utilizar bastante também vai ser a ferramenta de equidistância, que no caso é o nosso offset. Você clica em uma face e arrasta em direção ao centro ou para fora e ele vai criar uma espécie de contorno do seu objeto. Isso eu nem preciso dizer que tem muitas aplicações práticas que a gente vai ver lá para frente. Temos também a ferramenta de virar, e para ilustrar bem, eu vou agrupar esse objeto estranho aqui. Botão direito, criar grupo. E a ferramenta de virar foi introduzida na versão 2023 do SketchUp, e ela facilita bastante na hora da gente espelhar objetos. Você pode, por exemplo, espelhar no eixo azul, você só dá um clique nesse eixo, você já faz a virada do objeto, você já faz o espelhamento, ou então no eixo vermelho, no eixo verde. Você pode também clicar e arrastar para mover esses eixos para onde você quiser. Por exemplo, se eu quiser que ele faça o espelhamento a partir daqui, ele faz esse espelhamento. Ctrl Z para voltar. E Ctrl Z mais uma vez. E se eu arrastar para um canto e apertar Ctrl, ele faz uma cópia desse meu objeto. O que também é uma função que a gente vê nas outras ferramentas. Se você pegar a ferramenta de mover, arrastar para um canto e apertar Ctrl, ele vai fazer uma cópia. Mas não para por aí. Se você digitar /2, por exemplo, ele vai criar mais cópias com 2 espaços entre elas. Ou então se você digitar *2, ele vai criar cópias depois com os espaços depois delas. Então é fácil de memorizar. Se você mover, apertar Ctrl, você vai gerar uma cópia. Apertou *3, você está multiplicando por 3. Ou então se você digitar /2, você vai estar dividindo por 2 o seu espaço. Isso também funciona com a ferramenta de girar. Selecionar esses 3 objetos, pegar a ferramenta de rotar, clicar aqui, pegar qualquer ponto de referência e começar a girar, mas se eu apertar Ctrl, ele já cria essa cópia. E da mesma forma, se eu digitar /5, ele vai posicionar as cópias entre esse espaço. E se eu digitar vezes 2,
ou vezes 3. Não parece ter funcionado. Vamos tentar novamente aqui. Pegar esse objeto de referência, criar uma cópia dele, mais ou menos para cá. E dividido por 5, e aqui vezes 5, asterisco 5. Você pode ver como ele já gerou várias cópias, multiplicando o espaço entre elas. Lembra que eu falei do SketchUp ter leveza, praticidade e precisão técnica? Eu acredito que a gente já validou os dois primeiros, a leveza e a praticidade. Vamos ver a questão da precisão técnica com a barra de medidas. Ela já está aqui no meu caso, mas eu posso ativar ou desativar ela, clicando com o botão direito na minha interface e marcando aqui essa opção aqui de medidas. Vou reativar, pegar aqui a ferramenta de retângulo e criar um retângulo na medida que eu quiser. Vou garantir que ele está aqui no eixo azul e vou digitar 400 centímetros, ponto e vírgula, 600. Isso porque o meu modelo está em centímetros, mas ele também faz a conversão automática se você quiser. Posicionando aqui, fazendo desenho no eixo azul. Se eu quiser garantir que o desenho vai ser feito no eixo azul, seta direcional para cima. E posso digitar aqui 4M, ponto e vírgula, 6M. Ele faz o mesmo quadrado de 400 por 600 centímetros sem nenhum protocolo. Sempre que você for colocar uma medida dupla, como é o caso aqui do retângulo, você sempre vai utilizar esse formato, que é o valor em X, ponto e vírgula, o valor em Y. Vamos aproximar aqui. Pegar a ferramenta de equidistância. Clicar nessa aresta, arrastar independente aqui na minha forma e digitar o valor da parede, 15 centímetros. Se eu quiser definir medidas específicas, eu gosto bastante de utilizar a ferramenta de fita métrica, que eu prefiro chamar de trena, já que o atalho dela é T. Ela funciona com você clicando em alguma aresta ou então em algum ponto e ele vai criar uma linha ou um ponto guia. O jeito simples de você saber se ele vai criar uma guia é no momento que você posicionar, se ele aparecer esse quadradinho, ele vai criar uma linha guia. Então, eu dou um clique e movimento, ele vai criar essa linha guia. Eu quero que essa guia tenha 1,80 m, então digito aqui 180 e aperto Enter. Quero que esse corredor aqui tenha 90, então clico aqui, certificando que está aparecendo esse quadrado. Arrasto um pouco para o lado, não preciso me preocupar com essa medida aqui, porque eu simplesmente vou digitar 90 e Enter. Da mesma forma, se eu quiser colocar a parede de 15 aqui, arrasto para o lado, 15. Pego essa linha também, arrasto para trás, mais 15. E aí é só vir com a minha ferramenta de linha, arrastar daqui para cá e daqui para cá. Da mesma forma, daqui para cá, até essa interseção e daqui até o final. Terminei o meu desenho, vou pegar minha ferramenta de borracha, apagar essas guias, também vou apagar esses pontos daqui, que não tem necessidade. Também vou vir aqui com a minha ferramenta de seleção, selecionar isso daqui e apagar, e isso daqui e apagar. E agora com a minha ferramenta de empurre e push, ou push e empurre, atalho P, eu vou clicar aqui, movimentar para cima e digitar o valor da altura, 3 metros. Para finalizar, vamos adicionar uma porta. Pega aqui a ferramenta de trena, atalho T. Pega aqui dessa linha, movimenta aqui no eixo vermelho, 65 centímetros. Agora dessa mesma linha, vou movimentar novamente para o lado, definir a largura da porta, 90 centímetros. E agora de baixo para cima, clico aqui, movimento para cima e defino o valor que eu quero, 210. Mais uma vez com a ferramenta de retângulo, eu vou pegar nesse ponto de interseção, movimento meu mouse e clico aqui para confirmar o desenho do meu retângulo. E para fazer o furo na parede, como a gente já teve esse adiantamento aqui, venho com a minha ferramenta Push, Empurre, clico nessa face, trago até aqui atrás, você pode ver como as faces estão se sobrepondo, está acontecendo essa movimentação meio maluca aqui. No momento que eu clicar, ele vai confirmar e fazer o meu desenho. Para deixar o meu ambiente mais limpo, venho aqui com a borracha e apago essas minhas guias. Esta foi uma introdução ao SketchUp com alguns dos recursos mais utilizados no nosso cotidiano. Revise com calma quantas vezes precisar e divirta-se. Vá mexendo no programa para ir se adaptando e também para se preparar para os próximos passos. Até a próxima!